observei que, fazendo uma pesquisa, né, eu observei que eu estava pecando em algumas coisas muito sérias, que precisa tomar muito cuidado com isso. Eu estava usando frases e coisas, por exemplo, que são originárias lá de Natal, Bahia, e eu estava no Agreste Pernambucano, então isso é perigoso. Você vai fazer uma peça dessa em São Paulo, uma crítica que tem um conhecimento disso, né? Vai dizer, puxa vida, pecaram aí, né? Aí eu parei tudo, escrever, e comecei a fazer uma pesquisa onde todos os termos que são usados na peça toda são característicos daquela região que é em Pernambuco. Então, até isso eu tive cuidado na hora de escrever para a gente depois não ser criticado. Pô, você está usando um termo que não se usa em Pernambuco, nunca se usou, e ela mora em Pernambuco, está usando um termo que é lá de Natal. Pô, então isso aí precisa tomar cuidado, né? E até isso eu pesquisei. E então procurei deixar de começo ao fim o texto todo com esse cuidado aí, que eu achava muito importante. E esse processo já estava dentro da escola aqui, ou não? Isso daí você já fazia parte daqui? Não, sim, já estou na escola aqui há 11 anos, sim. E já escrevi, e o texto foi escrito, inclusive, para ser trabalhado aqui na nossa companhia, com os atores daqui. Mas até então era uma coisa sua, uma coisa que era uma ideia minha. Lá, era uma ninguém estava nem sabendo muito da história. Eu ainda tinha que levar o texto para o Hélito, que é o diretor da companhia, e tentar vender para ele, porque eu tenho que vender o negócio para ele. Ele tem que ler e tem que gostar, porque senão não adianta, né? Lógico. Né? E o cara quase não é exigente, né? O cara assim, exatamente. Que aparece na frente dele, ele compra, né? Até parece? Não, então, aí o que acontece? Bom, aí eu precisava escrever a história. Aí eu escrevi a história. Escrevi a história, e à medida que eu ia escrevendo a história, e eu fui me fixando, tinha até mais personagens, mas depois eu verifiquei que esses personagens, eles não iam fazer muito sentido. Então eu dei uma resumida, até para ter um elenco menor, e fui buscar aqueles que eram mais expressivos, né? Então, o que aquela menina do interior ela tinha? Ela tem uma amiga, que toda menina tem uma amiguinha, que é a confidente e tal e tal. Então, essa menina tinha que existir, que é a Tonha, na peça. Depois, sempre tem um menino que gosta daquela menina, né? Isso sempre tem, em qualquer bairro, em qualquer lugar. Né? Eu lembro, quando eu era jovem, né? A gente sempre tem isso, tem um cara que gosta da menina. Aí entra o Raimundinho, que é, né? É o cara que... enfim, e aí eu fui construindo tudo isso, né? Muito bem. Aí eu cheguei num determinado momento difícil, que era como acabar a peça. E agora, como é que eu acabo isso? E eu descobri, ao longo desses anos todos que eu vim escrevendo, que o mais difícil da peça é acabar a peça, né? Porque você simplesmente acabar... O meu filho, que trabalha na Record, ele é muito crítico. Tanto que essa peça e algumas outras, depois que eu escrevo, eu dou para ele ler. Ele é a primeira pessoa que lê, antes de eu trazer para o diretor. Porque eu já trago para o diretor já meio calçado, né? Certo? E ele, quando leu a Naninha, ele leu, releu, e eu falei para ele, e aí? Ele falou assim, tudo bem, acho bom, é boa. Eu falei, não, mas boa não basta. Né? Eu acho que o final tá muito comum, né? Aí acabou a peça e tal. Eu falei, mas e aí, como é que faz? Ele falou assim, eu acho que ela tem que morrer. Foi ideia do meu filho. Então eu acho importante falar isso. Não foi nem ideia minha de matar a Naninha. Foi ideia do meu filho. Ela tem que morrer. Se ela não morrer, essa história não vai ficar boa. Vai ter que ter o Naninha 2, daí vai ter que ter uma continuidade. Aí sentei novamente, mudei a última parte do texto, fiz algumas acertos e tal, consegui matar a Naninha. E quando eu matei a Naninha na história, eu realmente descobri que aquilo ali era a grande chave do espetáculo, né? Que era pegar o público, sabe, de susto, né? Nossa, estava todo mundo aí. A peça carrega todo mundo naquela história e de repente a Naninha morre. Quer dizer, então essa coisa, ela veio trazer um momento muito importante para o espetáculo. Aí eu falei, não, agora está pronto. Aí foi o momento que eu cheguei e trouxe a peça
aqui para o o nosso diretor. Então, até eu pedir licença um pouco, Domingos, para que as pessoas estejam assistindo, entender um pouco. A gente está começando uma matéria aqui meio do avesso, né? O roteiro aqui está totalmente quebrado. A gente sentou para conversar um pouco, para se preparar até para a entrevista, e a gente percebe que não é a peça em si, né? A peça tem toda uma história, tem todo um contexto que é o que vai chegar até o final da entrevista que você vai estar assistindo, e você vai entender o porquê de tudo isso. A gente começou no bate-papo e eu falei, não, vamos começar a gravar porque não dá para perder. E se a gente passar isso daí batido, de repente o contexto de toda a entrevista, da história da peça, ela se perde. Então, só para as pessoas entenderem que vamos começar agora então esse bate-papo, né, a partir do depoimento todo do autor do espetáculo, de quem escreveu, de quem teve as ideias, em parceria, como você falou, com seu filho e tudo mais. Então aí começa essa questão de que a peça saiu da cabeça, saiu da ideia e se transportou para o papel e chega para o diretor, chega para o Big Boss. Ainda tem ainda um... Não, eu gostaria de colocar uma coisa que eu acho muito importante, né? Que eu acho que se nós chegamos até agora, onde nós chegamos com essa peça, se deve a uma coisa muito importante. Quando eu trouxe a peça para o Wellington, nosso diretor, ler, avaliar, aceitar, montar o espetáculo, eu trouxe uma outra peça. Trouxe duas peças. A gente vai ter que parar de gravar e começar tudo de novo. Não. Calma aí. E eu estava muito preocupado e muito interessado na outra peça, no outro espetáculo. E para minha surpresa, ele virou para mim e falou assim, não, eu gosto mais desta. Eu acho que você foi muito feliz com essa aqui. Eu acho que até agora foi a melhor coisa que você escreveu. Isso mostra a visão... Aí vocês estavam todos presentes nessa época já? Não, foi quase todos. já tá... Isso mostra a visão que ele tem, evidentemente com a experiência toda que ele adquiriu, inclusive em São Paulo, tudo, né? Por isso que eu falo para você que ninguém faz nada sozinho, né? Acho importante esse momento que eu escrevo, mas coloco para ele, e com a visão, com a experiência que ele tem, ele, por exemplo, ele enxergou isso. Eu já vi o contrário, eu já achava que a outra peça seria muito mais interessante de ser montada, né? Embora eu tivesse todo um carinho com a peça da Naninha e tal, mas ele falou para mim, não, vamos montar essa peça aqui, porque essa peça... vai longe. E ele acertou em cima, né? Porque realmente... e outra coisa, que aí eu pedi para ele, né? Que eu gostaria que ele dirigisse o espetáculo, até pelo conhecimento dele e tal. Quer dizer, eu me preocupei muito com o cenário, me preocupei com a parte da iluminação, tudo, né? Mas era muito importante que a direção fosse dele, com a experiência que ele tem, para se conseguir montar a história do jeito que foi e do jeito que ela é, essa peça, né? Então só para quem está assistindo agora a gente vai conseguir desvendar o mistério, né? O porquê, afinal, dessa peça especificamente a gente está tratando dela. E vou pedir aqui para o Wellington explicar exatamente o porquê desse momento, até a gente ter reunido aqui toda a equipe do espetáculo, para falar um pouco especificamente deste trabalho. Wellington, aonde que estamos aí? Aonde estamos indo com a peça? Bom, na verdade, acabamos de sair do Festival Mapa Cultural Paulista, edição regional, e este ano foi dividido em 3 regiões e nós nos sagramos campeões da região de Campinas. Então o espetáculo teve uma repercussão muito grande, uma aceitação muito forte de crítica, de público, e agora no dia 30 nós estaremos na última fase da regional, com o espetáculo Pequeno Mundo de Naninha das Dores, que é o Pedro Domingos. Então essa peça passou por Atibaia, né? Nós participamos, a gente acompanhou a etapa municipal, que eram 5 competidores, né? Eram 4 peças. Isso. Vocês passaram, foram para a regional, isso. Em Campinas, passaram Campinas, ou seja... Na verdade foi em Espírito Santo do Pinhal, mas abrangeu toda a região campineira. Ganharam lá e agora estão nessa final do estado. Na verdade agora somos nós e mais 2 grupos, e o vencedor aí sim se qualifica para representar toda essa região na fase estadual. Ok. E aí tem toda essa equipe envolvida aqui que acho que é fundamental para que ela esteja, né, aonde chegou, não é isso? Eu gostaria só de fazer uma colocação muito rápida, que é a seguinte. A peça tem 2 pontos muito importantes para mim. O primeiro foi a realização de ter escrito e ver isso acontecer ali,
ser criado, ser desenvolvido todo esse espetáculo, a segunda questão, que é importante para mim, foi a escolha do elenco, evidentemente feita pelo Hélio. Se você observar nessa peça, os atores, eles casam assim, perfeitamente dentro do espetáculo, né? Não sei, parece que a peça foi feita para esses atores aí, né? E cada um, e a prova está que foram todos premiados, e aqueles que não foram premiados foram até citados para mim lá pessoalmente. Foi dito lá pelo júri, né, que todos foram muito bem, sem exceção nenhuma. Mas é aquela coisa que eu te falo, né? A nossa escola aqui, a companhia, está com quase 50 alunos aqui, mas o Wellington vai lá e pinça, né? Pinça, ele tem essa visão de chamar um determinado ator da companhia para aquele papel. Vamos conhecer um E pouquinho ele conseguiu então aqui, isso, né? Pra gente... Só dar uma parte, em relação a essa questão do elenco, eu acho que isso também é muito fruto do trabalho que a gente desenvolve aqui com determinados atores, que sabem do compromisso, da responsabilidade de estar presente nos ensaios, de estar atuante nas aulas, não somente dentro da própria aula, mas como no lado de fora também, assistindo espetáculo, assistindo filmes que a gente acaba indicando, estudando por fora. Acho que isso é o mais importante, porque isso leva automaticamente a um processo que o ator, quando é chamado para determinado espetáculo, já está seguro e ciente daquilo que tem que realizar. Então a grande prova disso é que nós tivemos aí, na verdade, a primeira apresentação do espetáculo, onde a Naninha era a Priscila Lima, foi a primeira atriz que interpretou a personagem, e trouxe determinadas características assim fantásticas para a personagem. Depois a Priscila precisou se ausentar por questões profissionais em São Paulo. Aí entrou a Tatiana Figueiredo, que veio, trouxe coisas novas para a personagem, foi fantástico. Vencemos a etapa municipal e a Tatiana, em virtude também de questões profissionais dela de carreira, teve que se ausentar também, e aí nós chamamos a Bianca, postamos a Bianca. Cadê a Bianca aqui? Bianca Moreno, né, que é uma atriz de apenas 15 anos de idade, mas que está aqui já no processo com a gente praticamente desde 11 anos. Então a gente já sabia que, apesar da densidade da personagem estar equivalente a uma faixa etária de 24, 25 anos, a gente sabia que a Bianca conseguiria chegar nisso pela própria experiência que ela já tem dentro da escola. Então, aí a Bianca acaba pegando aí um prêmio de destaque. Atriz Revelação. E aí, Bianca, para você, como que é essa história aí começando carreira, né? Embora já com uma experiência que já é considerável, você estiver falando aí já faz uns 4 anos, já faz um terço da sua vida participando do teatro, né? Como que é para você essa conquista aí? É um incentivo, é uma abertura de novos caminhos, enfim, como que você enxerga um pouco isso aí? Com certeza é um incentivo e me faz ver que por mais que eu ainda tenha começando, isso já vai ser muito bom para minha carreira, para o meu futuro. Acho que foi muito bom. Você é daqui de Atibaia mesmo? Na verdade, eu sou de São Caetano e eu mudei pra cá faz uns 6 anos. Ou seja, destino total, aquela coisa de tinha que estar aqui em Atibaia na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? De repente, para abrir todas as portas aí para a carreira. Então, parabéns, né? Obrigada. A gente vai ter que ser breve aqui, porque a equipe é grande, né? A gente gostaria, porque todos têm uma importância vital, acho que dentro do espetáculo. Pedir pro Duran ir me apresentando um pouquinho aqui, quem é quem, o que eles fazem um pouco, e se cada um pudesse falar um pouco, né, dessa experiência com relação à Naninha. Acho que é importante também essa relação que a gente tem aqui dentro de profissionalismo. Tem aqui do meu lado a Flávia Moreno, que é a mãe da Bianca. E foi até uma surpresa para os críticos a maneira com que elas jogam em cena com as personagens, por conta dessa relação mãe e filha, que é uma relação que a gente sabe que é íntima, que é super amorosa, e no espetáculo é o oposto disso. Então, Flávia também foi ganhadora do prêmio, atriz coadjuvante. Então, Esse prêmio foi para casa, foi para a família, a estante está cheia de troféu, mas... E aí, como foi para você essa questão de contracenar com a filha? Né? A gente sempre vê o filho ainda no seio das fraldas, né? Parece que eles ainda não estão nunca preparados para assumir a responsabilidade, e de repente levando o prêmio junto com você, e essa interação acho que é fundamental, né? De experiência. Na verdade, assim, quando você está no teatro fazendo espetáculo,
não é Flávia e Bianca, é o personagem, a Vanilce e a Naninha, né? Então você está mergulhado naquele personagem, não é seu filho, não é ninguém, não é seu amigo, não é ninguém, é um personagem. Então você está mergulhado naquilo, podia ser a Bianca, podia ser a Priscila, como era, ou a Tatiana, é da mesma forma. Então eu acho que a gente aprende, a gente cresce muito, né? Conforme você vai estudando e tudo mais, você cresce muito no teatro e vê que independente de quem é, você é o personagem naquele momento. Mas isso acaba ajudando um pouco essa relação mais íntima, né? Mãe e filha, de cobrança, ou não é uma coisa que vai natural, vocês entendem de que esse momento aqui vocês estão vivendo, o personagem acabou aqui, ou depois existe, olha, por que você não pode melhorar isso? Eu acabo tendo essas conversas? Não. Não, na verdade não, na verdade só eu brinco com ela que teve essas conversas antes, porque na hora de preparar ela pro personagem, eu brincava com ela, eu falava, Bianca, vamos preparar você, viva o mundo de Naninha, vai lavar a louça, vai limpar o chão. Aprendeu aí a pôr a mão na massa. Pra ela viver o mundo de Naninha, fazer um laboratório da peça, né? Então, mas é uma coisa assim, muito nada imposta, né? Uma coisa, tem que fazer para poder ter um laboratório disso, para chegar na hora você realmente sentir o que a Naninha é, porque a gente precisa sentir o personagem, né? O que ela vive, o que ela passa, ou pelo menos ter um pouquinho da noção disso. Então antes a gente fazia esse laboratório em casa, que pra mim foi bom, né? E ela pegou no meio do caminho, né? Porque na verdade a peça já vinha, né? Já, como o Elton falou, já tinha um espaço curto para preparar a Bianca. Qual foi esse período aí? Só pra gente ter uma ideia. Pra te falar a verdade, foi um período bem curto. Eu creio que foram 3 meses, mas assim, eu preferi optar em deixar para pegar mais o último mês. Ela fez um trabalho com ela mesma, em casa, muito próprio dela, de assinar texto. E nos últimos 15 dias que a gente acabou dando uma assessoria maior enquanto direção de ator para ela, por meio de algumas vivências, e aí ela praticamente já estava pronta. Ela é super inteligente. Então, pelo que a gente percebeu, só rolou louça pra caramba esse mês aí, né? A pia tava limpinha. E aí, quem mais que a gente tem envolvido aqui em toda a peça? Vamos conhecer um pouco mais. Tem uma história aqui bem interessante, né? O Ricardo foi um dos destaques lá no festival também, e o Ricardo compõe o personagem do Raimundinho. O Ricardo foi muito interessante, porque o Ricardo chegou aqui para a escola, para se matricular, e eu estava em conversa com o Domingos aqui ainda sobre essa relação do texto, da direção, enfim. E faltava um personagem que era o Raimundinho. E assim, eu olhava aqui para os alunos da escola e não conseguia acessar nenhum aluno que tivesse uma relação com esse personagem. E quando ele chegou aqui, marcou um horário aqui para chegar e fazer a matrícula, fui receber ele, e falei, nossa, chegou o Raimundinho. Só faltou o nome, aí já era demais. E aí a gente começou a conversar, fez a matrícula dele, eu virei para ele e falei, quanto tempo você está atuando? Tenho pouca experiência. Falei, então é o seguinte, acabou de fazer a sua matrícula, a aula começa daqui a um mês, mas semana que vem você tem um ensaio de espetáculo. Como assim? Falei, você vai ser o Raimundinho, um personagem que a gente está precisando para um espetáculo. Nossa, mas você não conhece meu trabalho? Eu falei, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E foi assim uma grande aposta, né, do Mix, que funcionou demais. Tudo bem que ele ajoelhou bastante no milho, né, nos laboratórios, enfim, sabe? De vez em quando a gente pega um pouco pesado em benefício do espetáculo do ator. Mas entrega um pouco aí, então vamos chamar ele de Raimundinho aqui. Entrega um pouco como que é isso daí acontece. Você vem com expectativa e de repente entra por aquela porta ali e o mundo se transforma um pouco, é isso? Quando eu entrei aqui na escola, eu falei, nossa, esse cara é louco, né? Ele me conhece, tá me chamando para participar de uma peça, né? A gente que conhece ele faz tempo, a gente já sabe que ele é louco mesmo, né? Então não tem problema. Agora o cara que chega novo é isso. Não, e é uma companhia que já tem vários prêmios, né? Daí você fica pensando, nossa, como que ele faz um convite desse? Nem me conhece, né? Mas tudo bem, aí eu aceitei, e morrendo de medo. Aí cheguei aqui, dei de cara com o Domingos no ensaio, Domingos super receptivo, a gente começa a ler o texto e aí você vai se apropriando, né? As vivências que o Dora fazia, no começo pegava pesado, né? Pra você sentir, porque não é uma realidade minha viver no sertão, não sei o que é isso. Então a gente começa a buscar isso aqui dentro, faz laboratório, assiste filmes com temas, e aos poucos você vai conhecendo e vai construindo aquelas sensações, né, dentro de você. Mas é um processo muito rico e é gratificante demais poder participar de um processo desse. E tudo isso, quanto tempo você está aqui na escola? Agora, em dezembro, vai fazer 2 anos. 2 anos já. Bacana. E fora o Raimundinho, o que mais já? Bastante coisa aí já aconteceu ou não? Eu diria que o Raimundinho foi meu primeiro trabalho assim, profissional.
Mas antes daqui eu cheguei a estudar na USP em Bragança, no grupo comunitário de teatro de lá. Foi um trabalho mais voltado para comédia, não era tão profissional quanto é a residência Arthur, né? Que era mais voltado para a comunidade, era uma coisa mais simples. Profissionalmente aqui foi meu primeiro trabalho. Bacana. Estou em outros trabalhos aqui, em processo de ensaio também agora. Perfeito. E aí, Wellington, quem mais? Estou vendo a Meire aqui, estou vendo... Para compor ainda, na parte do tem- elenco, ainda a gente tem a participação do Marco Antônio Mariano e da Miri Mello, que são os anfitriões da festa. A gente, né, acabou fazendo uma opção em transformar a peça em algo muito próximo do público, na amorosidade das pessoas que recebem esse público, no caso os dois, apresentando esse espaço do vilarejo da Naninha como uma festa. Então os dois fazem essa participação especial e são peças chaves fundamentais dentro do espetáculo para a gente, o Marco e a Meire. Eu gostaria de colocar aqui, acho que é até oportuno, essa peça, o início desse espetáculo, começa com uma festa de São Gonçalo, onde algumas pessoas da plateia, para algumas dessas pessoas é oferecido um suco, um vinho e tal, e um pão, um bolo e tal, né? E gozado que essa interação é muito interessante. No começo, a ideia foi do Wellington colocar isso. E eu, no início, quando ele falou, eu fui contra. Eu achava que não tinha nada a ver com a peça. Como é que é, né? E o Wellington insistiu. Ele, como diretor, não, vamos colocar que funciona. E por incrível que pareça, esse trabalho é feito pelo Marco e pela Meire, e está tendo uma resposta maravilhosa, porque inclusive foi até comentado pelos jurados. Você quebra a relação público... Os jurados fizeram atores, questão né? de frisar, de colocar que acharam importantíssimo essa atuação, no começo do espetáculo, essa atuação deles dois, né? Então vamos ver, e vocês, o que vocês sentem aí quando o público chega esperando que vão chegar para um espetáculo simplesmente para assistir, meros espectadores, e de repente tem alguma coisa sendo servido para eles, é isso? Uma festa Uma festa onde acontecendo. eles vão fazer parte dessa festa. Como vocês sentem aí essa reação inicial do público? Antes de começar, eu e o Marco, entrando no personagem, nós temos algumas conversas para falar do vilarejo e tudo mais. Então, o pessoal já vai entrando um pouco no clima dessa nossa conversa. E aí, de repente, a gente se dá conta que o público da festa está chegando. E aí que a gente comenta de começar a servir, então, o bolo, o suco ou o café para eles, né? E nós conversamos com eles, né, de dar boa noite, de servir, de falar que fui eu que fiz o bolo, e o Marco acaba servindo então a bebida, e eles querem repetir, a gente oferece de novo, e fica esse clima Está gostoso. liberado a repetir? Pode, Tá. fica à vontade. Se não autorizar, a gente autoriza. O Domingos Nós somos traz os bolo anfitriões da festa. Legal. E é uma coisa gostosa, porque a gente acaba trabalhando um pouco de sotaque, do caminhar dos personagens e tal. E as pessoas vão tentando entender o que está acontecendo ali, porque a música já vai tocando na entrada da peça, e dá para perceber que o pessoal tem uma certa estranheza em relação a isso. Até eles entenderem que é realmente uma festa, a gente sente que eles relaxam, né? E é muito bacana, porque... Isso faz parte, né, Domingos? Você falou, embora tenha tido essa resistência, faz parte da construção. Sim, De tudo, Quando você eu falou da escrevi regionalização que você falou, né? quando eu escrevi a peça, não tinha essa festa antes. Essa festa, na verdade, foi criada pelo Wellington, né? Ele achou que tinha tudo a ver com a peça, fazer uma festa de São Gonçalo, inclusive de São Gonçalo. O Wellington que produziu também a peça, como que foi? Como Então, que foi essa sim. história toda? Então, para se virar a grana, para pagar todo esse vinho, essas coisas aí, o problema dele, né? Fica à vontade. Não, isso é da companhia, né? Ah, tá certo. Na verdade, é interessante falar desse momento de participação dos dois, porque quando a gente pega e olha para essas crendices populares, a gente sempre relaciona com alguma questão da religiosidade. Então, é um momento também onde o público se sente com os pés no chão, e o público consegue entrar na história achando que essa história vai ser uma coisa super pra cima e vai ter um desfecho no final feliz. Bonitinha, né? Então ela arma o público para que o público não sinta nada do que vai ser o final. E aí quando chega o final, que é um drama, que é a morte dela, pega todo mundo de surpresa. Acho que é o grande estofo da peça.
uma preparação para levar o público para um outro lugar e depois perder esse chão, perder o norte. Legal. E aí, então vamos lá, vamos continuar. Eu estou vendo aqui tem um japonês, sempre tem que ter o japonês na história que mexe com a técnica, né? Com certeza. Falou em equipamento, tem que ter o japa no meio, né? Desculpa a brincadeira. Sempre tem um japa, mas o nosso japonês é muito melhor que os outros. Muito bom. E daí ele entra com toda a parte aí de... Parte de sonoplastia. Sonoplastia, Exatamente. dando toda a emoção, transmitindo todo o sentimento que está rolando ali na cena. E que na verdade é o que faz, acho que ajuda bastante, acho que o contexto todo de atuação de todo mundo, esse clima que ele acaba criando com a trilha sonora, né, que é realmente fantástico, né? E ele sabe escolher. Até Não é antes. só a minha não, teve participação do Elton, do Nins. E você também, você entrou na porta ali para fazer alguma coisa, o Elton te pegou e falou, opa, você é o cara que vai cuidar aqui da sonoplastia do espetáculo. Não, como que foi essa entrada Acho que eu cheguei depois, né, Fernando? O Fernando já estava Foi instalado. assim, junto, porque eu estava começando naquela época. É, O Val isso me chamou, aí se encontrou. E de lá pra cá, você está direto aqui. Nos outros espetáculos que eu vim aqui, sempre ele que está mandando vir ali. O Fernando tem uma situação muito interessante, porque o Fernando, além dessa parte de sonoplastia, que ele tem um trabalho de pesquisa assim, é fantástico, a elaboração toda que ele faz, ele tem um olhar muito apurado na direção do espetáculo. Então, acho que a grande virada da companhia de teatro, na verdade, começou por conta do Fernando, porque a gente trabalhava muito com textos comerciais, e um dia o Fernando me apresentou um texto que falava sobre o golpe militar. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso aqui é uma virada de situação aqui dentro da nossa companhia de teatro, dentro da escola. E a partir desse texto do Fernando, resolvi apostar naquela linguagem. Esse texto virou espetáculo? Virou espetáculo, foi a partir de 2002, e trouxe inúmeras premiações para a gente. E a partir dali, a companhia de teatro e a escola ela teve uma nova relação à arte. Começamos realmente a fazer opção por textos mais densos, textos políticos, sociais, e sempre com muita densidade, e que exigia demais uma interpretação verossímil dos atores. Então ele tem, além de tudo, esse mérito todo. E o trabalho que ele faz de sonoplastia de pesquisa é maravilhoso. Bacana. Fantástico. E a nossa última participante aqui? Sou a caçulinha aqui do grupo, cheguei por último. Ah, é? É a mais recente aqui na Sou, história? sou. Tá, e você cuida qual parte? Eu cuido da parte de caracterização e de maquiagem junto com a Natasha Valentina. Tá. Aquela questão do sangue na roupa é ela que cuida? Não, isso é coisa do Duran. É coisa do Duran, ele que é o sanguinário Ela da cuida mais da parte de meio segredos. Legal. Eu gostaria de colocar aqui, aliás, é melhor que o Duran coloque, uma personagem que não está aqui presente hoje, que faz o papel da Tônia, né? Que é a Marcela. Marcela Galdino está presente hoje por questões aí de viagem, mas é outro integrante do elenco. Bacana. Faz a personagem da Tonha. E daí só falando pra você já trabalhava com teatro, é uma experiência Não, nova? eu venho do universo da maquiagem social e a Naninha é presente completo, né? Porque quem vem da maquiagem social está sempre construindo beleza. E desconstruir a beleza e ainda assim tocar o coração das pessoas é um presente muito especial que eu ganhei da Natasha, do Domingos, do Wellington e do elenco todo. Eles são os amores. Legal, gente. Eu acho que aqui fica muito claro, né, essa complexidade até que é desenvolver um trabalho coletivo, né, não é o trabalho só do diretor, não é o trabalho do escritor, não é o trabalho só do ator. Muitas vezes as pessoas acham que o ator tem que levar todas as glórias. Acho que é até importante a gente estar aqui mostrando, né, esse universo de uma pessoa que chega às vezes numa porta para se inscrever no negócio e essa porta escancara, abre, ou o caso dela que está aí num princípio de carreira e também dando uma importância extrema à peça, né? Então, enfim, eu acho que é muito isso, né, Wellington? Eu acho que a companhia de vocês, eu acho que o trabalho de construção de uma peça teatral, né, de um grupo de teatro e tudo mais, ele passa por tudo isso mesmo, né? Esse coletivo pensando, agindo e fazendo isso acontecer, né? Eu acho que é o grande ponto assim, positivo nosso aqui, da escola, da residência ator, essa coletividade. Essa união que a gente tem, e eu sempre falo, aqui às vezes sai algum conflito de ideias e sempre buscando o melhor. A gente é muito unido nesse sentido, então eu acho que é fundamental para qualquer escola que pretende ter uma formação de ator, para qualquer companhia de teatro,
que tenha essa questão da equipe. Aqui todos são importantes. Se você tirar um daqui, acabou o brilho do diamante. Então, isso é uma coisa que sim, é coletiva realmente. Isso eu acho legal até, embora essa matéria fique um pouco mais longa, mas eu acho que é muito importante para você mostrar todo o coletivo, né? Acho que todos aqui têm o seu papel fundamental, acho que entrevistar só o Durão, entrevistar só a atriz principal, acho que isso daí pode desconstruir, inclusive, todo esse trabalho que vocês fazem, ou as pessoas podem passar a entender só uma parte, não o todo, né? Então eu queria agradecer a todos aqui de terem se disposto no feriado. Hoje nós estamos gravando dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e nós aqui tendo esse bate-papo muito legal, né? Então eu agradeço a todos a participação, peço desculpas aí se é alguma brincadeira, às vezes alguma coisa assim, algum mal entendido, principalmente com você, viu? Estamos em casa. E é isso daí, gente. Eu acho que Atibaia tem que torcer muito por essas pessoas que estão aqui. Fora essas pessoas, como o Duran já falou, são hoje em torno de 50 alunos dentro da escola, quer dizer, estudando, se aperfeiçoando dentro da arte dramática. O que eu estava até conversando essa semana com ele, isso daí, na verdade, o ator, ele não é uma figura só num espetáculo, né? Ele é uma figura na vida, porque você muitas vezes vai ter que estar apresentando uma palestra, vai ter que dirigir uma reunião, você vai ter que ter uma expressão corporal, de voz, enfim, né? Eu acho que é tão amplo esse universo, né? O que vocês fazem aqui. A gente proporciona essa ferramenta para os atores aqui. Eu sempre falo, hoje o ator ele tem que saber fazer teatro, TV, cinema, publicidade. Então acho que isso na escola é sempre muito cobrado, é sempre muito exigido. E assim, acho que o resultado está aí. Agora, somando-se a esse festival, já são 25 premiações. Atores aí emergindo no cenário nacional, já no cenário internacional. Então a gente fica muito feliz de estar podendo ter esse resultado com as pessoas que chegam aqui para a escola e apostam e depositam sua confiança no nosso trabalho, né? Então, show de bola. Então, gente, para encerrar a matéria, eu queria agradecer mais uma vez, desejar muita sorte, né? Eu acho que sorte não só sorte, né? Porque a competência está em vocês, em tudo que vocês fazem, na seriedade que vocês desenvolvem o trabalho. Por cento de sorte, vai por cento tem que ter, né? Inclusive no feriado. E a gente quer fazer um convite para vocês, que dia 30 a gente vai estar apresentando, né, na final. Se vocês quiserem ir também, né? Geralmente a prefeitura dispõe um ônibus para levar a gente, então de repente a gente pode estar em contato com vocês, vão até lá, sei lá, quiserem ver o espetáculo, participar com a gente. Olha, bacana. São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, dia 30 às 15 horas. Maravilha. Então tá feito o convite, né? E vamos encerrando por aqui e a gente espera estar voltando essa conversa aqui, mostrar mais esse prêmio aí. Estamos torcendo muito por vocês, podem ter certeza. Só queria agradecer a Atibaia TV no PH, porque é muito importante, já foi ressaltado isso, o apoio que vocês deram esse ano todo para a gente. A nossa visibilidade também depende dessa parceria com vocês, a gente está muito feliz com essa parceria, muito obrigado mesmo. Então, vamos dizer que está só começando isso aqui, tem muita estrada ainda pela frente aí, né? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso e eu acho que nós estamos aqui com um único propósito, que é fazer um trabalho sério, um trabalho profissional, né? E um trabalho que vai abrir portas profissionais e comerciais, enfim, para todos que estão aqui envolvidos e que gostam, né, dessa área de comunicação, que é a área que a gente atua e que a gente acredita. Embora muitas vezes a gente sofra essa dificuldade de discriminação de anunciantes que não entendem, acham que a comunicação, que a publicidade tem que ser uma coisa por amizade. Não, nós estamos aqui profissionalmente, agindo profissionalmente, trazendo benefícios para a sociedade e assim como vocês, a gente também sofre isso, essa dificuldade de muitas vezes viabilizar patrocínio, viabilizar que o empresário que está lá na ponta, lá que poderia estar nos ajudando mais, muitas vezes está muito mais preocupado uma vida muito isolada dele e não vê o coletivo. Então, eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui, esse espaço sempre vai estar aberto, tá, dentro da Atibaia TV. Vocês já fazem parte da Atibaia TV, não só o Durão, mas todos que estão aqui presentes, né? Todo momento que quiserem divulgar alguma coisa, se estiverem construindo alguma coisa pela cidade, portas abertas. Muito obrigado. Tá bom? Então, obrigado, gente. Então, espero que você tenha gostado. Desculpa ter ficado um pouco mais longo essa conversa, mas eu acho que valeu a pena, foi um papo descontraído, gostoso. E a gente quer ver você sempre aqui com a gente na Atibaia TV. Valeu!